Bom dia a todos. Queria, antes de mais nada, agradecer imensamente a generosidade, a Edilamar, a Clementina do Instituto Ação Responsável pela gentileza do convite. É uma satisfação poder aqui estar compartilhando com os senhores um tema de impacto social e de extrema relevância. Queria cumprimentar os colegas aqui da mesa, queria dizer que aprendi muito com vocês. Hoje é um dia muito especial, porque eu sairei daqui melhor do que entrei. Então, meus cumprimentos a todos também. E o meu reconhecimento a todos aqui presentes, aos que estão hoje em casa, procurando o conhecimento e nos ajudando a aprofundar esse debate, que é uma complexidade no Brasil e no mundo. Doenças raras é um cenário onde todos, sem exceção, os atores precisam atuar juntos. E é por isso que a indústria, a iniciativa privada está aqui com os senhores para tentar colaborar um pouquinho neste ecossistema. Como já foi dito, meu nome é André, eu trabalho na área de relações governamentais da Vertex, é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento na área de doenças raras, especificamente para fibrose cística. Eu não trouxe nenhum slide aqui de conflito de interesse, meus amigos, porque o que eu vou apresentar aos senhores não tem conflito de interesse. É de domínio público e de interesse de todos. Espero que vocês possam observar alguns números que eu trouxe aqui, muito voltados à atuação do legislativo numa formulação de políticas públicas de saúde para doenças raras, onde a doutora Terezinha e os outros colegas muito bem apontaram a importância do gestor público, do legislador, nessa formulação de políticas públicas de saúde. E a empresa na qual eu trabalho hoje ajudou, junto com essas instituições, a formular o Radar dos Raros. É uma pesquisa, um monitoramento inédito no Brasil, já estamos na segunda edição, onde nós nos debruçamos sobre os números, Carlos Eduardo. Nós nos debruçamos nos números dos últimos 22 anos de produção parlamentar sobre doenças raras. E os números, vocês podem, assim, se surpreender. Acho que sim. Essa pesquisa, Rômulo, ela foi publicada e publicizada pelo Correio Brasiliense, foi um grande parceiro nosso nesse projeto. Nós nos debruçamos bastante nesses números e está amplamente divulgado na internet. Basta procurar nas redes de pesquisa, Radar dos Raros, Correio Brasiliense, e tem uma ampla documentação para que vocês todos possam observar. Nós fizemos um painel de debate muito interessante, onde nós tínhamos paciente, associação médica, associações de pacientes, o parlamentar, a indústria, o jornalista, todos na mesma página para a gente discutir esse tema e amplamente divulgado. Já foi dito aqui também por todos, mas eu queria tomar a liberdade, Carlos Eduardo, Rômulo e todos os colegas aqui da mesa. Nós temos um número meio que cabalístico, né? 13 milhões de pessoas impactadas por doenças raras. Concordo muito com o Dr. Natan, nós precisamos referenciar esse número ele precisa ser revisto. São poucas referências ainda. Mas eu tomo a liberdade de acrescentar mais um fator aqui. 13 milhões de vidas impactadas diretamente. Só que nós temos as pessoas que são impactadas indiretamente, como o Rômulo com muita propriedade nos trouxe. Os pais, as mães atípicas, os irmãos, os primos, os cuidadores, são impactados também de alguma forma, indiretamente. Então nós temos que multiplicar, meus amigos, isso dá para, assim, deixar muito objetivo, 13 milhões vezes 4, que é o ambiente familiar, vezes 5, vezes 3. Nós estamos falando de alguma coisa próximo de 40, 50, 60 milhões de indivíduos impactados direta ou indiretamente por uma doença rara. Isso precisa ser trazido à tona. Bom, os números, 75% são crianças, 80% dessas doenças raras são de origem genética, outros 20% outros fatores. E nós temos hoje aproximadamente 36, 40 protocolos específicos para a doença rara. O Dr. Natan nos trouxe 60, então a gente precisa atualizar ainda mais esses números, porque nós estamos falando de aproximadamente 8 mil doenças raras. Temos hoje 60 protocolos específicos para a doença rara. Então temos muito que evoluir ainda. Bom, vamos aos números. Apesar de incorporação tecnológica, é muito baseada em evidência científica, eu adorei um termo que eu acho que a deputada Rosângela nos trouxe aqui, né? Política baseada em evidência, né? Eu não tinha escutado essa ainda, adorei.
Então, eu trouxe algumas evidências aqui para a gente refletirmos, para refletirmos juntos nisso, tá? O monitoramento, nos últimos 22 anos, foram apresentados no Congresso Nacional mais de 70 mil projetos de leis de forma generalizada. 70 mil PLs para saúde, segurança, infraestrutura, sociedade, saúde, tudo. Mais de 70 mil PLs em 22 anos. Pasmem os senhores, destes 70 mil, apenas 218 PLs específicos para a doença rara. O que nos traz esse percentual que eu destaco aqui para vocês. 0,3% de toda a produção parlamentar é direcionado para a doença rara. Gravem esse percentual, por gentileza. 0,3% de uma produção parlamentar em 22 anos. Só que não paramos aí. O número é um pouquinho mais difícil. São os PLs para a doença rara, são PLs raros também. 0,3%. Sendo que 85% deles proveniente da Câmara dos Deputados e os outros 15% do Senado. Acontece que esses números precisam ser mais, assim, discutidos. Desses 218 PLs, que já são pouquíssimos, 0,3%, 80% deles estão em trâmite ainda. Não foram aprovados. Ou estão em comissão, estão aguardando fluxo para ser aprovados. E desses 218, para finalizar, apenas 8 PLs foram aprovados em 22 anos de produção parlamentar. E desses 8 PLs, nós identificamos o seguinte: a maioria deles, 8, foram aprovados para Dia Nacional da Doença A, B ou C. Como a deputada Rosângela nos trouxe, né, Rômulo, isso é importante? Super importante, não se discute isso. Trazer à tona o impacto social de uma doença, seja ela qual for, é importante para a discussão, para o debate. Mas será que isso é suficiente para uma formulação de política pública de saúde, doutora Terezinha? Pouco provável. Então, nós precisamos rever isso. E uma política baseada em evidência precisa se debruçar sobre os números, sobre um caminho, sobre um norte a seguir. E esses números que o Radar dos Raros nos traz, deixa muito claro isso, deixa evidente. Nós precisamos de um direcionamento estratégico para conseguirmos uma formulação de política, no mínimo, estruturada. Carlos Eduardo, você me avisa em 2 minutinhos para a gente dar uma corrida aqui, se for necessário? Muito bem. Desses 218 PLs apresentados para algum tipo de doença rara, 88%, quase 90% deles, nós dividimos aqui em 5 grandes blocos. A maioria desses PLs apresentados, e não os aprovados, diz respeito a isenção fiscal, questões tributárias, diz respeito também a direito e cidadania, diagnósticos, incorporação tecnológica de medicamentos, datas comemorativas, temos questões aqui de CEMED, de Anvisa também, mas nós tomamos o cuidado de separarmos 218 PLs em 5 grandes blocos. E, mais uma vez aqui, não entra em nenhum momento, em nenhuma circunstância, uma política estruturada de doença rara. O outro dado interessantíssimo do projeto Radar dos Raros. Nós dividimos aqui em 2 grandes blocos. Estamos falando de 22 anos, 2 décadas. Na primeira década, do ano de 2000 a 2010, observem os senhores, a média de IPLs para doenças raras apresentada no Congresso Nacional estava variando na faixa de 3, 4, 5, não passava de 5, na primeira década, de 2000 a 2010. Nada. Além da doença ser muito complexa, como a doutora Débora nos apresentou aqui no começo, né, doutora Débora? Doença rara, o que é doença rara? Olha o parlamento, mesma coisa, na primeira década, de 2000 a 2010, 5 PLs apresentados. O que aconteceu na segunda década? Aumentamos em 5 vezes a produção parlamentar para doenças raras. Saímos de 32 PLs apresentados por uma ordem de 186 PLs
de 2011 até agora. E aqui tem algumas hipóteses. Nós não temos isso confirmado, a gente precisa estudar um pouco melhor, mas eu trago para vocês, para dividir com vocês, algumas hipóteses. A partir de 2015, houve um número significativo de PLs apresentados. Uma primeira hipótese foi a Portaria 199 de 2014, onde o Ministério apresentou, assim, de uma forma muito, assim, emblemática, a Portaria 199. Isso reverberou no Congresso Nacional, reverberou nas associações de pacientes, associações médicas, nas instituições privadas e públicas. E isso pode ter refletido nesse número significativo de PLs apresentados, saindo de uma média de 5 para 13. Nós dobramos. É suficiente? 13? Provavelmente não. Mas vamos seguir um pouquinho mais. Em 2019, observamos um outro pico na apresentação, nessa proposição de PLs. Saímos de uma média de 10, que já foi uma grande evolução, para uma média de 40, 2019. Qual foi o fato que aconteceu em 2019 que pode ter contribuído para isso? Primeiro, formação da Frente Parlamentar de Doenças Raras. Isso ajudou bastante o debate, ajudou bastante a visibilidade das doenças raras no parlamento. E uma segunda hipótese é que a então primeira-dama era uma pessoa muito atuante na causa. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, a então primeira-dama sempre defendia a bandeira das doenças raras. E acabou reverberando de alguma forma no Congresso Nacional. São algumas hipóteses, mas essa é a nossa realidade hoje. A gente precisa realmente melhorar bastante. Quanto tempo ainda, Carlos Eduardo? Mais uns 5? 3 minutos? Ótimo. Muito bem, então passei aqui de forma muito rápida, os senhores também têm aqui no material de vocês o folder do Radar dos Raros, está disponível na internet, eu só sintetizei 22 anos, 2 décadas de produção parlamentar para que a gente possa debater. Falando de política pública, entra governo, sai governo, nós precisamos como cidadãos desenvolvermos e ajudar no desenvolvimento de políticas públicas de Estado. Porque governo ele é transitório, ele tem ideologia, tem cores. Passa governo, sai governo, pode se mudar alguma coisa. Quando uma política de saúde ela é bem estabelecida e é de Estado, essas intempéries não interferem diretamente numa formulação de política. Então, eu trouxe alguns exemplos, onde o Brasil é referência no mundo para uma política pública de saúde. DST, AIDS, hepatite, as urgências e emergências com o SAMU e as UPAs, Programa Nacional de Vacinação, saúde mental, farmácia popular, o PSF, nós temos um exército de mais ou menos 200 mil funcionários públicos atuantes aqui no programa de assistência familiar. Incluiria aqui também o programa de transplante, que o Brasil é referência no mundo, e eu queria compartilhar com os senhores uma última coisa importante voltada para doenças raras. Recentemente, infelizmente, o Dr. Natan não está aqui, mas vocês vão ver no próximo slide. O Ministério da Saúde incorporou uma tecnologia disruptiva para o tratamento da fibrose cística, e eu vou trazer um pouquinho, em um slide apenas, esse ecossistema, essa tomada de decisão foi muito complexa. Estamos falando de um impacto significativo, orçamentário, porém, nas nossas discussões e interlocução com o Ministério da Saúde, o impacto social prevaleceu muito. Então, eu gostaria de cometer uma audácia aqui, Carlos Eduardo, se você me permite. A gente poderia considerar aqui a fibrose cística como um modelo positivo de política pública de saúde. Porque é muito comum nas nossas interações com o gestor, com o parlamentar, doença rara, a doutora Terezinha falou muito bem isso, doença rara, poucas pessoas, doença rara é muito difícil, é complexo, não. Primeira coisa é não. Mas quando nós trazemos um ecossistema completo, muda o tom e o nível de discussão. Fibrose cística é um caso exemplar para a política de saúde em doenças raras. Rômulo, nós temos aqui 6 itens que eu queria compartilhar com todos. O primeiro deles foi incluído no Programa Nacional de Triagem Neonatal lá em 2013. Isso foi um grande avanço. Nós temos hoje cerca de 51 centros de referência públicos que atendem a todos os pacientes com fibrose cística no Brasil. 6.112 pacientes estão hoje no Registro Brasileiro de Fibrose Cística. E esse registro foi fundamental para uma tomada de decisão para a incorporação desses medicamentos, porque ajudou, porque doença rara tem muita incerteza
científica, impacto, etc. Esse registro foi determinante, porque mostra a realidade. Nós temos os dados do DataSUS, nós temos as evidências e dados de mundo real, registro brasileiro, que é gerenciado pela Sociedade Brasileira de Fibrose Cística e que, assim, conduz isso com muita propriedade. Tá? Muitas doenças raras, infelizmente, não têm esse arcabouço, esse ecossistema. PCDT de fibrose cística constantemente atualizado, vocês estão vendo aqui a cada ano, a cada 2 anos no máximo, esse PCDT está sendo atualizado. Muitos PCDTs hoje do Ministério da Saúde estão com uma defasagem maior para a fibrose cística. Isso tem um porquê, tá? A sociedade civil organizada ajuda muito a fazer essa pressão social, então isso é muito importante para a atualização. Genotipagem. Hoje o Ministério da Saúde oferece o programa de genético para esses pacientes, porém não é suficiente ou rápido demais para isso. A iniciativa privada, a empresa na qual eu trabalho hoje, ofereceu o exame genético para os 6.112 pacientes. 82% desses pacientes estão todos genotipados. E, por fim, o diálogo. De nada disso adianta se o Ministério da Saúde não enxergar esse impacto social. Em todas as nossas dezenas de interações para essa jornada, nós fomos muito bem assim recebidos e orientados por parte do Ministério da Saúde, o que foi muito bom para a gente amadurecer a discussão e os desfechos. A fibrose cística é a doença rara mais prevalente no Brasil e no mundo. O tratamento que foi incorporado trata a causa da fibrose cística. Até então, tratava-se a sintomatologia, então estamos falando do tratamento curativo da fibrose cística. Equidade de acesso, previsibilidade. Essa palavrinha é uma palavra mágica para uma tomada de decisão. Previsibilidade. A todo instante nós compartilhamos com os gestores esta previsibilidade, que foi fantástico. Uso racional de recursos públicos e, por fim, uma incorporação disruptiva. E esse aqui é o último slide, disruptiva. E o que aconteceu com tudo isso no final da jornada, né? Essa foi uma conferência de imprensa onde a atual ministra chamou uma coletiva de imprensa, eu nunca vi isso, confesso aos senhores aqui, para anunciar publicamente esta tomada de decisão. E aqui nós temos um reflexo desse ecossistema, desse esforço conjunto dos atores envolvidos nessa tomada de decisão. Nós temos da esquerda para a direita o Sérgio Sampaio, presidente da Associação Brasileira de Mucoviscidose, que é a fibrose cística. Na sequência, o Dr. Carlos Gadelha, doutora Anísia Trindade, doutora Margarete Dalcomo, representando a Sociedade Médica de Pneumologia, Sociedade Brasileira de Pneumologia. Nós temos a Verônica Stasiak, que é a presidente do Instituto Unidos pela Vida, que é uma outra associação paciente assim muito capacitada tecnicamente, do ponto de vista de ATS e também formulação de políticas públicas. Ajudou bastante a Verônica, ela é uma portadora de fibrose cística e representa 27 associações de pacientes regionais. Então, é uma guerreira. E, por fim, porém não menos importante, a deputada Silvia Cristina, que foi assim uma guerreira ajudando nessa formulação tão importante que foi a incorporação dessa tecnologia para a fibrose cística. E doenças raras é uma causa para todos nós aqui, nós precisamos estar convencidos disso. Então, por fim, o que dizem os especialistas, a gente vai poder debater aqui com mais propriedade um pouquinho desses números e continuarmos. O Rômulo falou isso também, eu vou apostar das suas palavras, Rômulo. Não parando, sendo incessante. Como é a palavra que você utilizou? Imparáveis. Nós precisamos ser imparáveis, porque não é nada fácil. O meu muito obrigado a todos, os meus contatos estão aqui e vamos aprofundar aqui a discussão. Muito obrigado.